A América do Sul, no início do século XIX, era um continente a dar os seus primeiros passos. Recém-independentes das potências europeias, as nações estavam a traçar as suas fronteiras, muitas vezes sobre terras vastas e inexploradas. As linhas nos mapas raramente refletiam a realidade no terreno. Esta mistura volátil de ambição e incerteza foi o cenário para a questão do Pirara, uma disputa territorial esquecida entre um jovem Brasil e o poderoso Império Britânico. A região do Pirara, uma área pouco povoada no coração do escudo das Guianas, tornou-se um ponto de discórdia. Para o Brasil, representava uma ligação estratégica com a bacia amazônica. Para os britânicos, que estavam a consolidar o seu domínio sobre a Guiana Britânica, era uma adição valiosa às suas possessões coloniais. Ambos os lados reivindicavam direitos históricos e alianças indígenas para reforçar as suas reivindicações. O palco estava montado para um duelo diplomático. Portugal, o antigo mestre colonial do Brasil, há muito reivindicava a região do Pirara com base em explorações vagas e tratados com grupos indígenas. Essas reivindicações foram herdadas pelo Brasil após a sua independência em 1822. Os britânicos, no entanto, contra-argumentaram com as suas próprias alegações. Eles apontaram para a presença holandesa na área durante o século XVII, que eles posteriormente absorveram. A descoberta de ouro no território disputado em meados do século XIX inflamou ainda mais a situação. Mineiros e aventureiros, atraídos pela promessa de riquezas, afluíram ao Pirara, adicionando um elemento humano volátil à disputa. Os conflitos entre colonos brasileiros e britânicos tornaram-se cada vez mais comuns, transformando uma disputa fronteiriça latente num potencial ponto de inflamação. Com o espectro de um conflito aberto iminente, tanto o Brasil quanto a Grã-Bretanha optaram por uma solução diplomática. Eles concordaram em submeter o assunto à arbitragem internacional, um conceito relativamente novo na época. Esta decisão refletiu uma crescente aceitação do direito internacional como um mecanismo para resolver disputas entre nações. O árbitro escolhido foi o rei Victor Emanuel III da Itália. Ambos os lados prepararam os seus casos meticulosamente, reunindo documentos históricos, mapas e depoimentos de especialistas para apoiar as suas reivindicações. O processo de arbitragem arrastou-se por anos, tornando-se um teste de paciência e um barômetro da relação em evolução entre o Brasil, uma potência em ascensão nas Américas, e a Grã-Bretanha, o império mais proeminente do mundo. Em 1904, após anos de deliberação, o rei Victor Emanuel III emitiu a sua decisão. A decisão foi um golpe para o Brasil. O árbitro concedeu a maior parte do território disputado à Grã-Bretanha. A decisão foi baseada principalmente no princípio da ocupação efetiva, o que significa que os britânicos, com a sua presença mais estabelecida na área, tinham uma reivindicação mais forte. O governo brasileiro, embora decepcionado, aceitou a decisão. Eles reconheceram a importância de defender o direito internacional e manter boas relações com a Grã-Bretanha. A questão do Pirara, apesar da sua importância na época, gradualmente desapareceu da memória pública. A questão do Pirara, embora em grande parte esquecida, deixou um legado duradouro. Consolidou a fronteira entre o Brasil e o que é hoje a Guiana, moldando o cenário geopolítico do norte da América do Sul. O caso também serviu como um precedente importante para a resolução pacífica de disputas territoriais por meio de arbitragem internacional. A questão do Pirara lembra-nos que as fronteiras não são linhas imutáveis num mapa. São o produto da história, da negociação e, por vezes, das decisões de reis distantes.